Tem aqui, nessa obra de arte, vocês conseguiram aqui já terminar a letra C, que tinha gente fazendo ainda aqui agora há pouco? Eu coloquei porque no trânsito essas placas fazem mais sentido. Aí você pode completar, Andressa, colocando é uma comunicação mais rápida e universal. Coloca vírgula, é uma comunicação mais rápida e universal, certo? Tá. Podemos aqui, pessoal, ir para 7, aqui onde eu estava começando a explicação. Podemos? Vamos lá, ó. Então, existe, né, grafite em 3D. Por que é 3D? Porque a gente tem a impressão de como se a imagem estivesse saindo da tela, né? Então, chineses tomando café da manhã em Songkla, eu acho que Songkla, sei lá, não sei essa pronúncia não, na Tailândia em 2015. Então, é 3D porque foi colocado, né? Essa imagem parece que realmente não é algo que é pintado, parece que está saindo. Aproveitou, inclusive, aqui, ó, para vocês observarem os detalhes, aproveitou uma janela e colocou como se fosse uma despensa, um armáriozinho, né? E pintou aqui como se fosse, né? Coisas assim de mantimentos, de alimentos. E até foi colocado para criar uma imagem mais realista, uns banquinhos como se fizesse esses bancos aqui de verdade, fizessem realmente parte da cena da pintura, né? Aí tá a letra A. O que está sendo representado nesse grafite? Tomando café. Você pode botar, né, uma cena, né, em que 3 homens estão tomando café da manhã, mais ou menos assim, né? Colocando de forma mais completa, né? Nesse representando uma cena cotidiana em que 3 homens estão tomando café da manhã. Assim? Vamos corrigir. Não sei se vocês fizeram certo aí. Vocês fizeram desse jeito assim, mais ou menos, pessoal? Não tô ouvindo. Eu botei assim. Hã? Eu botei assim também. Na letra B, na legenda da imagem é informado que esse grafite foi produzido em 3D. Explique que elementos contribuíram para esse efeito. Né? Esse efeito 3D parece até que a imagem é praticamente quase que real, como se não tivesse ali. Vocês colocaram o que aí? Ficaram mais realistas. Eu coloquei usa-se efeitos especiais de edição, entre outros. Aí vocês ainda não estão explicando, pessoal. Ó. Então, ó, as imagens, o que é que vai contribuir para esse efeito 3D? Primeiro, que é como se tivesse um do lado do outro, né? Um virado assim, que tivesse assim, expressão do rosto, um virado para o outro, conversando. Isso aí é um efeito que parece que é 3D. E segundo, que as imagens foram criadas usando até os elementos que tem na parede, né? Até a janela que eu falei para vocês, né? Foi usada como se fosse representando uma despensa, né? Que a janela, você sabe que a janela ali vai ter um relevo, vai sair um pouquinho para fora da parede. Então, isso aí vai criar um efeito que realmente ali é uma despensa mesmo, né? E os banquinhos que foram colocados também como se fosse da cena, vão criar esse efeito de 3D. Então, aqui, ó, mas isso aqui eu falei com minhas palavras, mas aqui no livro tem o fato de o grafite estabelecer um diálogo entre as imagens grafitadas na parede e objetos reais, como as janelas e os banquinhos, cria um efeito em 3D. No livro só está falando dessa questão dos banquinhos e da janela, certo? Aí você pode elaborar a resposta de vocês aí, né? Basicamente o quê? Que o efeito da pintura, no livro colocou isso aí só, viu? O efeito da pintura, que foi combinado com a janela e os bancos que estão dispostos, né, fora da pintura. Vocês podem colocar mais ou menos assim, né, que fica mais resumido. Na letra C, pessoal, né, que a gente não está tendo aula remota, não tinha como se reunir com o colega, né? Reúna-se com o colega e reflitam. Por que é importante no dia a dia sabermos ler as imagens? Eu não fiz essa, não. Ó, pessoal, quando vai falar assim é porque as imagens, elas vão transmitir diferentes mensagens, né? Quando alguém, por exemplo, um motorista, ele precisa saber, né? Que creio que vocês, quando uma pessoa vai tirar a habilitação, elas têm que saber diferentes significados das placas de trânsito. Então, transmitem diversas mensagens para que a pessoa, quando lê
quando lê, né, quando se faz assim das imagens, também a gente faz uma leitura da imagem não verbal. Então, para compreender o que está sendo colocado ali, né, vai transmitir diferentes mensagens. Então, eu falei assim com minhas palavras, mas aqui, ó, depois dessa parte aqui, possível resposta, porque as imagens estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia, e assim como os textos verbais, elas também transmitem diversas mensagens. Vocês podem colocar, né, basicamente, de uma forma resumida, né, que as imagens, elas estão presentes no nosso dia a dia, e assim como as palavras, elas também vão transmitir também mensagens para a gente, né, mais ou menos assim. Vocês estão aí fazendo ainda aí? Eu já fiz. Deixa eu ver se dá para passar para 66 e deixar um pedaço aqui na tela. Nessa letra C aqui. Observe a seguir um cartaz de filme, né? Já está acabando aqui, né? Que essa aqui é a questão 8. Qualquer coisa, se não der tempo aqui, que é para o horário da Pro Marisa, eu vou colocar a correção da letra D, a última. Vou mandar para vocês, viu? Escrito. Sim, fala. Depois tiver como a senhora me enviar a correção do começo, por causa que eu tinha chegado depois. Eu mando o print das páginas todas para vocês. Então, observe a seguir um cartaz do filme, né? Aí, o cartaz do filme tem uma viagem extraordinária e aparece um menino carregando um carrinho com uma mala, né? Num lugar que assim parece deserto, né? Tem poucas casas. Aí, na letra B, que vocês vão estar respondendo, pessoal, tem assim, ó. Qual a linguagem empregada no cartaz do filme? Linguagem verbal, não verbal ou mista? Mista. Linguagem mista. Letra C. Com que objetivo um cartaz de filme é produzido? Para indicar o seu filme que vai passar. Eu coloquei despertar a curiosidade ao leitor sobre o que iria acontecer na viagem. Ó, não é bem ao leitor, porque o cartaz de filme, né, despertar a curiosidade nas pessoas, né, para que elas sintam vontade de assistir o filme. É mais ou menos assim, né? Então, aqui, ó, na letra C, está escrito no livro, o objetivo de se fazer um cartaz é divulgar o filme. Instigando quer dizer fazer a pessoa ter vontade, né? Instigando o público a assistir a ele, né? Assistir ao filme. Na letra D, pessoal, ela é um pouquinho grande, tem assim, com base na finalidade de um cartaz de filme, explica a importância do tipo de linguagem empregada. Então, teve alguém que me perguntou, acho que foi a Andressa, que eu expliquei de forma rápida, né? Que não entendeu essa letra D. Tu conseguiu responder essa aqui, Andressa? Eu não tive tempo, não, que tava passando muita atividade. Aí eu saía também, eu ajudar meu pai a fazer o negócio. Ó, vou falar com minhas palavras, né? Vocês tentem fazer, porque só falta 1 minuto para a aula da Promarisa aqui, para vocês entrarem. Mas vai falar o quê, ó? Vai ter a linguagem mista, porque vai ser as imagens e o texto escrito. Por que vai existir essa importância de ter esses dois elementos aí, desses dois tipos de linguagem? Porque primeiro vai falar das características do lugar onde se passa o filme, características físicas e psicológicas do personagem principal. Vai falar a respeito de indicações de prêmios que esse filme teve, né? Aí vai fazer com que a pessoa que vai ler esse cartaz fique mais interessada em assistir, né? Vai falar também, provavelmente, a questão do tempo que se passa a história, se é uma história atual, se é uma história do passado, né? Vai falar também sobre os diretores do filme também, que vão chamar a atenção, né? Ah, esse aqui é o diretor que fez aquele filme lá, aquele filme que eu já assisti também foi muito bom. Então, tudo isso aí vai ser colocado, né? Então, aqui tá um pouquinho grande, né? Aqui é mais ou menos isso que eu falei para vocês aqui, né? E juntamente com a imagem, né, é bastante chamativa a fotografia da paisagem, dos personagens principais ou do personagem principal, vai estar chamando atenção para a pessoa, para que ela se sinta interessada em assistir o filme. Essa letra D aqui, pessoal, ó, eu gostaria, né, eu vou encerrar aqui a gravação, né, mas eu vou falar aqui com vocês rapidinho.